Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da nossa TV Mundi, a TV que leva alegria e ensinamentos para todos aí que estão na nossa telinha, tá? Eu, João Gilberto, e hoje nós vamos fazer um programa muito especialíssimo, porque nós já falamos no programa anterior sobre um grande brasileiro que deu um impulso ao nosso país, que foi o presidente Getúlio Vargas. E hoje nós vamos falar sobre uma personalidade, um ser de luz, avatar, que é justamente Juscelino Kubitschek, tá? Juscelino, ele nasceu em 1902, lá em Diamantina, lá em Minas, e ele faleceu em 1976, ali, indo para o Rio de Janeiro, em Resende, tá? Num acidente automobilístico. Brasília é um monumento à modernidade, um grande sonho de séculos, que tornou realidade pelas mãos e trabalho de um político, um dos políticos mais carismáticos do país, de todos os tempos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então aí vocês têm uma ilustração do grande presidente lá na frente do palácio, lá do Ministério em Brasília, tá? Então ele nasceu em 13/9 lá de 1902, na cidade de Diamantina, em Minas. Ele é filho de João César de Oliveira e a Júlia Kubitschek, ele comerciante e ela professora. Então tem aí uma imagem, uma foto antiga ainda, do pai, da mãe aí, mas do Juscelino, ele todo carinhoso com a mãe. Então aconteceu um fato muito interessante. Quando lá do nascimento lá do Juscelino, o pai dele, João César, ele disse o seguinte para o compadre dele lá, está na história, viu gente? Hoje nasceu o futuro presidente do Brasil. Só que ele morreu em 1905, o João César, quando o Juscelino tinha só 3 anos, tá? Juscelino, ele foi estudar no conservatório e lá ele dizia para os seus amigos, não tenho jeito para ser padre, eu quero estudar para ser doutor, tá? Ele vai lá para Belo Horizonte e se emprega lá como telegrafista, profissão que exerceu até ele se formar como um médico cirurgião. Ele se formou em 17/12 lá de 1927, tá, indo trabalhar lá com o advogado Júlio Soares. Então aí tem uma imagem, justamente aí, do Juscelino médico, que é diferenciado. A gente está acostumado a ver ele Juscelino tudo bonito, tudo arrumado, lá no Planalto, tudo lá, tá? Especializou-se em urologia e fez alguns cursos lá em Paris e casou em 1931 lá com a Sara de Lemos. E eles tiveram 2 filhas, que foi a Marça e a Maria Estela, que está aí também retratada aí na imagem, a família de JK. Em 1933, Getúlio Vargas, ele nomeia lá o Benedito Valadares para governador lá do estado, que era justamente o regime lá. E ele é convidado, Juscelino é convidado lá pelo Benedito Valadares para ser lá o chefe de gabinete, iniciando o JK na política. Então nós temos aí uma imagem justamente lá do Getúlio Vargas, do governador Valadares, aí o JK iniciando na política, tá? Ele ingressou lá no Partido Progressista e pensando já em concorrer a deputado estadual nas eleições seguintes. E ele foi eleito com uma votação, a maior votação do estado lá em 1935, tá? Em 1937, Getúlio fecha lá o Congresso e institui o Estado Novo. E JK ele perdeu lá o mandato na Câmara e ele reassumiu as atividades, porque ele era médico, lá em Belo Horizonte, tá? O Valadares convida JK para assumir a prefeitura lá de Minas Gerais. Naquela época era tudo indicado, tá? Não existia eleição. E que era Belo Horizonte, em 1940. Ele aceitou. Famoso pelo seu bom humor, ele se populariza e realiza muitas obras lá de infraestrutura na capital de Belo Horizonte, de Minas, que é Belo Horizonte. Então nós temos uma outra ilustração aí, justamente do lado carismático dele, sendo eleito lá, e a turma carregando. Então a gente não vê isso nos políticos hoje em dia, porque os políticos hoje em dia se bobear e a turma não faz isso não, faz outras coisas, tá? Na sua administração, ele construiu lá o Complexo da Pampulha, junto com Oscar Niemeyer, um dos pontos turísticos mais bonitos que existe na cidade, até hoje, tá? Então tem aí uma imagem da Pampulha lá, bacana, aí com uma foto no meio aí do grande, construtor no caso, que foi o Oscar Niemeyer. Então nesse primeiro bloco a gente falou, sobre uma parte justamente da vida aí do nosso presidente JK, tá? Que no caso começou na política,
mas que a origem da sua profissão, ele se formou como médico na área de urologia, né? Mas que quis assim a política, quis assim a autoespiritualidade, que através de Benedito Valadares, ele fosse introduzido aí na política e conheceu também o grande presidente Getúlio Vargas, que deu um apoio e assim iniciou a biografia de um dos maiores vultos que nós tivemos políticos aqui no nosso país, principalmente pelas obras que ele fez, em especial que nós vamos falar nos próximos blocos, que é justamente a construção da capital Brasília. Porque Brasília, a gente já fez um programa falando sobre Brasília, ela começou lá, o ideal de Brasília, justamente com o Marquês de Pombal, em 1750, olha só, 1750, né, teve que em 1956 o JK justamente entrar na política e realizar esse sonho, que foram, inclusive, depois referenciadas algumas constituições, tá? Então, nós temos hoje aí, nesse primeiro bloco, essas informações do nosso presidente JK. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos aqui na TV Mundo falando sobre uma das maiores personalidades políticas do nosso país, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Só um minutinho e nós já voltamos.